Olá, amigo Nepo! Como é que é? Tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja tudo super como deste lado aqui. Eu vou fazer todo o possível para deixar também o teu lado super. É o seguinte, primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a vocês que fazem perguntas e que começaram agora a alimentar o Bagnola Responde, que é uma parte desse canal, cara, que eu adoro, porque eu fico muito próximo de vocês, respondo coisas que efetivamente vocês precisam saber, entendeu? E aí, querem saber, na verdade, né? E aí eu venho aqui e detono, porque daí eu deixo em dia todas as dúvidas que vieram do outro vídeo. Então é o seguinte, eu ia colocar esse vídeo há uns 3 dias atrás, mas acabei me enrolando aqui no estúdio e aí só hoje que eu fiquei mais folgado, não tinha trabalho, eu tinha que organizar aqui essa bagunça e aí eu falei, vou aproveitar e vou finalizar, né, gravar algumas partes que estavam faltando, porque eu resolvi fazer o seguinte. Peraí que é a patroa, peraí um pouquinho. A gente vai mudar um pouco essa ordem, porque esse vídeo que eu coloquei pra você na capa, puta, cara, eu adorei fotografar essa modelo, cara. Ela é muito gente boa, é linda, é uma pessoa super educada, foi uma experiência, tipo, transcendental, foi muito legal mesmo poder iluminar uma beleza como essa. Essa luz é muito legal. Então, o que eu resolvi fazer? Como normalmente o Bagnola Responde era sempre, curtinho, tipo 10 minutos. Agora vocês estão fazendo cada pergunta, cara, que eu gosto de desenvolver, porque as perguntas que vocês fazem também ajudam a muita gente que, enfim, né, que quer saber da mesma coisa. Então eu sabe que eu vou fundo na bagaça, né, não quero nem saber. Então na hora que eu vi o Bagnola Responde tinha, 50 minutos. E a gente falou não, eu falei sobre fotometria, fotômetro para luz de vídeo. Eu vou mostrar para você. Uma resposta lá para um grupo da Lagartixolândia que resolveu colar na minha e começar a espalhar que eu falo besteira, que é ridículo, que eu... Enfim, depois eu vou ler aqui o comentário, porque um amigo da EFO aqui, que faz parte desse grupo, falou, ó, que estão falando lá de você. Então, só que dessa vez, não é treta, porque, os caras falam o que quiser. Mas só que daí tem que segurar o BO, né? Porque eu venho e respondo tecnicamente. Daí que mais que tem? Puta, Ansel Adams, Fine Art. Puta, vocês arrasaram nas perguntas, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com Bagnola Responde, porque vocês vão adorar. E modéstia à parte, ficou muito legal, velho. Assim, ficou... É um tempo, tipo, com informações que certamente você não vai encontrar em qualquer lugar, e principalmente de graça, né, velho? Então é o seguinte, pra quem não quiser, eu vou colocar logo em seguida um card com o lugar lá na timeline, você clica e você começa o vídeo, beleza? Então é isso aí. Que tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não. Então vamos seguir o vídeo aí. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é isso aqui, ó. Pum! Vou desligar e você vai entender por quê. Olha, eu comecei nesse modo escuridão porque, vocês
ainda não conseguiram visualizar o que é essa equação, né? Essa fórmula que muda, né? Uma fórmula mutante, ela é só um ponto de partida, que é o tal do x sobre 2, x sobre 4. E o que eu falei no vídeo passado sobre você ter uma iluminação de fundo criativa. Lembra disso? Quando eu falei que eu coloquei um fotogel azul, né? O CTB, o CTB, que é o Blue, 1/4, para dar aquele toquezinho, esse toquezinho que você está vendo aqui, ó, azulado, e que você pode alterar, pode deixar isso mais forte, mais fraco, que ele não interfere no seu resultado frontal. Porém, essa luz que cria essa aura, essa coroa de luz, que mostra que eu sou um anjo, que você está vendo aqui, né, a prova, esse é o ponto de partida. Quando você for construir a sua iluminação, a certeza de que você, nessa área que está aqui na minha careca, está bem exposta, é fundamental, beleza? Isso em vídeo, então, cara, isso é fatal. Não tem, se você errou ali, você perde todos os detalhes. Mas, enfim. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui provocar os fotometrofóbicos que andam por aqui escondidos, né? Eles não gostam de mim, colocam o dislike, mas vem aqui beber nessa fonte. Então, para você entender de uma vez por todas e começar a aplicar isso tanto em fotografia, como em vídeo, como luz contínua, como flash, qualquer tipo de iluminação, e ter aquela rapidez que o cliente olha e fala, ah, esse aí é um profissional. Então é o seguinte, você está vendo aqui que eu estou com o meu fotômetro? Ó, eu vou iluminar, tá vendo? Ó, embora esteja numa escuridão total, você vê que eu estou iluminando, eu tenho uma luz. Essa luz é uma luz que eu coloco rebatida lá na parede, lá longe. Uma luz com uma fonte Daylight com 12.000 lumens, né? Uma pancada. Porém, eu crio aquela técnica do Small Source, Big Source. Ou seja, eu rebato essa fonte, que é uma fonte que deve ter aí seus 30 por 20 centímetros. Não é uma fonte pequena, mas é uma fonte que, se for comparar com uma parede, ela é pequena. Então eu rebato na parede e ela faz esse preenchimento que você está vendo. Então ela não interfere na minha fotometria. Quando eu meço aquela luz, quer ver? Vamos ver aqui. Tá inclusive com a mesma configuração do vídeo que você está vendo agora, tá? Então, tá vendo aqui, olha? 50 de velocidade, 320 de ISO. E a abertura a gente vai saber daqui a pouco. Então tá vendo que está iluminando a lumisfera ali em cima? Eu estou protegido dessa luz. E a única forma de eu saber se eu estou protegido ou não é eu clicar aqui e eu vou ver quanto que deu. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Deu 2.08. Tá vendo? 2.08 seria 2.8, vai, quase 2.8. Então, o que eu faço? Para eu saber se essa luz vai interferir, não é só visualmente, porque muitas vezes quando você está com ISO mais alto, você não vê, mas quando você fotografa, você nota. No céu, à noite, é fatal, né? Você olha aquilo e fala, o céu está escuro, mas quando você clica, ele tem um azul marinho, mais claro do que o olho vê. Eu tenho que ter certeza de que existe uma diferença que eu possa depois repetir, né, num outro momento, ou para dar continuidade numa sessão, ou eventualmente até para repetir se eu dei uma lagartixada. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa luz que está aqui em cima da minha cabeça, tá certo? Ó. Então você vê, ela está com 5.6.9, que é 8. Tem 8 de diafragma aqui. E aí, eu vou ligar agora essa luz frontal e agora você vai olhar para mim e vai me ver. 1, 2, 3 e... Pum! Esse aqui para mim... Ó, até fiquei tonto aqui. Esse aqui é o x sobre 2. Eu tenho que ter certeza de que essa luz que está aqui, ela tem um ponto de diferença em relação a essa coroa de luz angelical que eu tenho aqui nesse vídeo, tá vendo? Esse recorte.
Então é o seguinte, como é que eu sei? No olho, no olhômetro, no ajuste, na tentativa e erro? Beleza, cada um faz o que quiser. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha, na minha frente, e você vai ver que ela tem 5.6 e 1. 5.6 e 1 é 5.6. Então, repara que aqui em cima eu tenho 8, aqui em cima, aqui na frente eu tenho 5.6, e é uma diferença de um ponto. Exato, um ponto para menos na leitura do fotômetro significa que essa luz frontal é mais fraca. Aí que está a grande dificuldade de entendimento. Você fala, meu, peraí, como é que eu sei se dá 8? Qual que é a luz? É simples. Se eu vou fazer uma medição e ela me dá um diafragma maior, ela está falando para mim assim, Fernandão, o negócio é o seguinte, velho. Você, para ter essa luz bem exposta, você tem que fechar para 8. Beleza. Se eu faço uma outra medição e ela fala, Fernandão, essa luz que você está medindo tem 5.6, 5.6 é uma abertura uma abertura mais aberta, é horrível, mas você vai entender, né? Eu vou falar isso, parece uma redundância idiota, mas ela é uma abertura mais aberta do que o 8. Ou seja, para captar aquela luz, teria que abrir um pouco. Então é menos luz que chega. A combinação dos dois, ela está equilibrada. E essa luz, que eu vou desligar de novo aqui, que você vê atrás, eu posso aumentar, posso diminuir, posso pintar, ela não interfere. Se eu apago aquela luz, beleza, não muda nada, só que eu não tenho enfim, isso que você vê aqui, né, no fundo, que cria essa divisão de planos, beleza? O que recorta um plano do outro é essa luz que você está vendo aqui da minha coroa de anjo, essa luz celestial. E aí, essa que você tá vendo só dá um pouco mais de profundidade, beleza? Deu para entender agora como o fotômetro é foda? É tipo, se você vai fazer um vídeo profissional e você não tem essa ferramenta, sei lá. Bom, pessoal, agora é o seguinte, chegou aquela hora. Eu tenho uns amigos, né, que percorrem esses grupos todos aí enfim, grupo fechado, grupo só de, sei lá, live para apoiante, né? Tem vários por aí. Mas tem gente que, porra, é amigo aqui da EFO e que também frequenta esses grupos fechados. E de vez em quando, né, um deles faz um print ou grava um áudio e tal. E aí, dessa semana eu recebi um que eu falei, cara, que estranho que é, né? Porque assim, os caras se colocam em cada puta situação, velho. Eu aqui só falo aquilo que eu acredito e aquilo que eu já testei. Aqui o manual é o manual da vida prática. E aí o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem, eu não vou falar o nome, né? Eu até tirei lá dos comentários do canal e passei para cá, copiei. Então é assim, é do meu amigo Ale, eu só vou falar isso. Obrigado, Ale. É o seguinte, Fernando, ouvi em um grupo fechado que é uma besteira enorme, besteira. Conhece essa palavra? Besteira, ou seja, eu sou uma besta. Que é uma besteira enorme dizer que a simulação de -1 ponto no Camera Raw pode ser comparada com -1 ponto na câmera. Eu já vou explicar. Dizem que a diferença é absurda e que são processos completamente distintos. E também alguém comentou que o exemplo da pizza e 1/3 é ridículo e não passa de preciosismo barato de quem ainda vive no século passado e não entende que o mundo mudou. O que você acha disso? Poderia explicar melhor esses pontos? Ai, cara, que delícia que é o Bagnola Responde.
eu só posso agradecer, né? Porque, meu, os caras ficam falando de mim. Pô, que honra. Vocês não deviam levantar para eu cortar, né? Enfim. Mas isto, na verdade, é aquele... Sabe aquele estrume mental que aduba a terra do conhecimento? E como contra fatos não há argumentos, contra fotos, então, menos argumentos existem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste prático, dividido em duas fases, para explicar cada fase desta pergunta que o grande Ale me fez. Vamos lá pro vídeo e depois a gente completa, a gente fecha com uma grande gargalhada. Vamos lá, vamos que vamos? É nóis! Bom, pessoal, eu não gosto dessas palhaçadas, sabe? Como essa coisa de conversinha fechada em grupo, não é muito minha cara. Mas o que eu fiz? Eu montei de novo um sistema aqui nesse canto que eu uso para fazer foto de e-commerce. Então, tem aqui em cima, ó, uma softbox 60 por 60 com um speedlight. Eu vou fotografar em carga total. Depois, aqui do lado direito, você vê que tem aqueles dois quadrados de isopor que eu uso para afinar, inclusive, a fotometria. Isso aqui eu já falei naquele outro vídeo, acho que foi o passado, que eu uso isso sistematicamente, esse negócio que fica montado, para ajustar a todo o meu equipamento, tanto no que se refere à cor, como ao foco, enfim, isso aqui é uma coisa que eu faço desde que comecei a fotografar. E aqui você vê que eu tô com a 5D Mark III com uma lente 50mm 1.8, daquela mais simples, até para dar uma cutucada aí na bunda desses caras que enche o saco, sabe como é? Mas faz parte, né? Eu nem acendi, pode ver aqui, ó, eu nem acendi a luz de modelagem para não interferir na fotometria. Eu vou agora clicar. Vou medir, vou colocar isso na câmera e vou fazer um clique. E aí eu vou abrir vários pontos para baixo e vou fechar vários pontos para cima, para a gente ver essa variação de um ponto que eles dizem que na pós-produção é uma grande besteira. Vamos ver quem está certo, né? É uma oportunidade aí para mostrar aquilo que eu faço há muito tempo. Mas enfim, vamos que vamos. Então eu vou passar lá pro outro lado. Espera aí para ver se eu não chuto porra nenhuma aqui. Deixa eu passar para cá. Deixa eu ver aqui, porque montei isso meio rápido. Deixa eu ver se você me vê aqui. Deve me ver. Tá vendo eu aqui? Então beleza. Eu vou controlar aqui pelo telefone. Aliás, nem vou mexer mais, né? Porque eu não consigo me ver ali na tela da câmera. Então vamos lá fotometrar. Cadê o meu fotômetro? Tá aqui, peraí. Bom, então deixa eu mostrar para você, ó. Tô aqui com o flash, o zoom em 105mm, carga total. Vou colocar aqui na softbox para ter uma luz mais suave. E aí eu tenho aqui o preto e tenho aqui o branco. E esses são os limites, né, do sistema de zonas. Então vamos ver, depois a gente pega e faz a mesma simulação lá no Camera Raw, beleza? Eu vou colocar aqui na softbox. Eu tenho aqui, olha, 8.01, 8 e 1/10. Eu vou manter como 8. Deixa eu ver desse lado aqui. Eu tenho 8.0. Então o que eu vou fazer? Eu vou só virar um pouquinho para cá para ver se eu ajusto. Mas você vê como é o ajuste fino? Então vamos ver se deu certo. Espera aí. Hoje tá muito barulho aí. Você pode ver no fundo tem a polícia. Bom, pessoal, eu tive que fazer uma pausa porque passou polícia. Os caras começaram a cortar ferro. E aí vamos continuar aqui. Tinha dado 8.01, né? Então eu bati aqui. Vamos lá. Ó.
8.01. De novo, não mudou nada, certo? Vou medir aqui desse lado. 8.0. É um décimo de diferença, então eu vou manter como 8. Ok? Deixa eu colocar o flash meter aqui. Vou colocar o disparador, acho que você está vendo aqui. Deixa eu dar uma dica, eu desliguei. Sempre que você vai colocar alguma coisa na câmera, desliga antes, sabe? Porque às vezes isso aí pode dar uma zoada no teu equipamento. Já aconteceu, não comigo, mas com um amigo meu. Então é sempre bom desligar. Desliga, depois liga de novo. No caso eu estou falando aqui do transmissor, beleza? Então eu tinha me dado 8. Eu vou colocar 8 na câmera, depois você vai ver nos metadados tudo certinho lá. Vamos lá, 8. E aí eu vou fazer um clique, tá em RAW e JPEG, beleza? Então vamos ver se dá certo. Pronto. Fiz um clique e aí eu vou fazer para cima e para baixo. Vamos lá. Eu vou fazer para cima com 9, 10, 11, certo? Um ponto para cima fechado. Depois vou lá para o 16. 1, 2, 3, 16. Aí eu vou voltar lá para o 8 e vou fazer 3 para baixo. 1, 2, 3, 5.6. Depois o próximo é 4, certo? 1, 2, 3, 4. E vou lá para o 2.8, já que eu fiz lá para cima, também vou aqui para baixo. 2.8. Por que eu fiz isso? Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui. Nem sei se a luz tá boa, mas, meu... enfim. Deixa eu virar aqui para mim. Não, para o outro lado. Aqui. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte. Porque para complementar essa informação que eu vinha dando lembra quando eu medi e deu 2.0 e 2.09 que dava, não, 2.08 quando eu apaguei as luzes. A diferença para você anular a presença de uma luz é uma diferença de 2 pontos, ou seja, 4 vezes menos luz do que a tua luz principal, no caso, é essa frontal que ilumina os meus vídeos. Beleza? Então vamos lá para o computador, vamos ver aí o resultado desse teste. Vamos lá que é nóis. Bom, então vamos lá. Eu abri aqui no Adobe Bridge, que é o meu browser preferido. Cara, ele é sincronizado com toda a suíte da Adobe. Já falei isso, mas não custa lembrar. Se você vier aqui em Color Settings, está sincronizado, beleza? Então, vamos que vamos. O que tem aqui? Primeiro, eu quero falar do tal do preciosismo, que é a segunda parte da pergunta lá do Alê. E também é uma parte importante do vídeo anterior. Foi assim que eu comecei. Então acho que fica mais coerente, beleza? Então vocês lembram que tinha dado 801, um décimo. E eu sempre digo que quando você tem essa pequena diferença decimal, ela é uma grande diferença do ponto de vista da quantidade de luz que chega no assunto. Principalmente se você está fotografando branco e preto. Então, quando você tem um vestido que tem bordado, que tem pérolas, você errar 0,3, que foi o exemplo da pizza, que significa 33,33%, é um erro gigante. Mas beleza, né? Na Lagartixolândia eles acham que isso... Enfim, lagartixa come mosca. Então, eu acho que já explica tudo. O que eu fiz? Aqui você nota que esta foto e esta são
respectivamente, RAW e JPEG. Eu vou primeiro dar aquela cutucada nos JPEGistas, beleza? Então vou abrir aqui, os dois. Ó, pode ver que é o mesmo número. Então, legal. Este aqui é o 8, ou seja, eu desconsiderei, na hora do clique, 1/10. E eu sempre digo para você, nessa situação, que você tem branco e preto puro, opte por fechar 1/3 do que abrir para o ponto, né, mais próximo. O que eu quero dizer na prática? Se você tem aqui 8.1 e você tem branco e preto na cena, você está nas zonas limítrofes, né, da escala, opte por passar para o terço superior. Então, seria, ao invés de abrir para 8, fechar para 9. 1/3. Só um toquinho que você dá ali no botão. Certo? A gente vai mostrar isso logo a seguir. Entendeu? Porque, você compra uma câmera que tem um puta RAW, cheio de informação, que traduz tudo aquilo que a câmera fabrica, né, em termos de qualidade, para dentro do seu programa de edição. E aí você pega e coloca o JPEG. Então, só aqui eu já vou mostrar para você o que é essa diferença. E olha que esse aqui eu estou abrindo no Bridge. Eu vou abrir até no Camera Raw para sacanear mais ainda. Beleza, então eu vou abrir os dois lá dentro do Camera Raw para a gente ver. Então, esse aqui é o RAW e esse aqui é o JPEG. Você já nota de longe uma mudança, principalmente na profundidade das sombras. E aí eu vou colocar isso aqui bem centralizado. E aí vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, vamos lá. Olha. Primeira coisa, esses alertas que você está vendo aqui. Está vendo? Olha. Eu vou ligar e desligar esses alertas. Viu ali? As coisas... Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Repara, essas manchinhas vermelhas. Vou até deixar assim que é mais fácil. E vou chamar aqui o outro, que é o RAW. Isso que você vê é um alerta de perda de detalhe. Esse aqui é o JPEG. Eu cheguei a falar isso no outro vídeo. Só aqui você já nota que ele perdeu uma parte importante do gradiente. Né? Quando você vê esses alertas, significa que isso é ausência de detalhe. Simples, entendeu? Bom, e agora eu queria mostrar no preto, o JPEG. Você viu a perda de detalhe no branco e agora é o contrário. Olha, no RAW você vai ver esses pontos azuis. Isso aqui é a presença da zona 0. Eu já falei que eu gosto de trabalhar da zona 0 até a zona 9, que é exatamente isso que o fotômetro me dá. Mesmo que aqui tenha um certo arredondamento, né, abrindo um pouquinho, e mesmo assim você nota a presença da sombra profunda. É muito importante que você tenha isso como ponto de partida. Isso dá contraste, isso dá profundidade. Agora eu vou passar para o JPEG. Primeira coisa que você nota, como você já sabe, é esse vermelho de perda completa de detalhe. E você não vê zona 0. Então, além de você perder detalhe no branco, você perde também profundidade no preto. Tá vendo? Ó, vou ligar e desligar para você ver que aqueles pontos não aparecem. Eu vou chamar aqui o RAW. Olha lá. Você nota que isso aqui é mais esverdeado. Tá vendo? E aqui você nota que o preto tem profundidade. E agora eu vou falar sobre o tal do preciosismo barato que pode sair muito caro para você. Porque se você tem que editar e corrigir, aumentar contraste, fechar sombra, você consegue fazer isso na hora, no clique. Entendeu? Então é por isso que essa desinformação, cara, leva vocês para o fracasso, sabe? Para a tristeza, que vocês ficam sentados horas e horas
editando e perdendo tempo, ao invés de pegar e bater na porta de um cliente novo, ou estudar, entendeu? Vir aqui no canal, aprender mesmo o que é fotografia, entendeu? E é por isso que vocês não conseguem crescer. Eu mostro o que eu faço, mostro o que eu fiz, mostro como fiz, mostro como faço. E aí, se você quiser, você segue. Olha, eu acho legal também finalizar mostrando para você dentro do Photoshop, colocando uma do lado da outra. Não vou nem fazer mais nada. Vou abrir ali e a gente vai comparar. Eu vou colocar uma do lado da outra. Aí a gente fecha esse assunto do JPEG com o RAW mais uma vez para reforçar. E aí depois a gente faz a comparação com 2 RAW. Um do jeito que eu faço, fechando 1/3 acima. E o outro que foi o arredondamento de 1/10, que a câmera não consegue ler. Beleza? Então, vamos comparar aqui um com o outro. Legal. Então, eu vou primeiro comparar os pretos. Vou colocar aqui. Então, deixa eu colocar aqui assim, porque daí você consegue comparar, fica mais fácil também para mim. Olha, aqui é nitidez. Deixa eu fechar aqui. Então, compara as duas coisas. É a mesma foto. Olha a nitidez que você tem deste lado esquerdo. Consegue sentir? Inclusive aqueles pontos que eu falo que são de zona 0, que apareceram como azul lá dentro do Camera Raw. E mais uma vez eu lembro, o preto mesmo aqui não tem a profundidade que você vai encontrar na outra demonstração que eu vou fazer. Mas é para você olhar isso. E às vezes aquilo que você coloca como o equipamento fraquinho e que faz você gastar dinheiro, a causa daquele desconforto, daquela frustração quando você olha a sua foto e acha que está com pouca nitidez, é exatamente não saber das vantagens da escolha de um arquivo RAW. Puro. Imagina se você quiser dar um toque na pós-produção. Você tem muito mais margem para não degradar a imagem do que você tem nessa outra que é um esverdeado. Consegue comparar aqui claramente? Essa parte da comparação entre o RAW e o JPEG de uma mesma foto, na verdade nem estava na pergunta do Alê, mas eu achei, entendeu, legal encaixar para reforçar aquilo que eu penso. O que os outros pensam é aquilo que os outros pensam. Eu estou mostrando para você exatamente as razões pelas quais eu consigo ter um controle fino, com qualidade e principalmente com controle total dos metadados que no RAW são transportados diretamente para os arquivos para os programas de edição. Quando você usa o JPEG, metade desses metadados, desses controles, desaparecem pela compressão. E é só você abrir as duas lá dentro do Camera Raw e você vai ver que quando você pede opções de balanço de brancos, enfim, de espaço de cor, uma série de coisas, no JPEG fica muito limitado. Mas ok, isso aí já está resolvido. Então vamos lá. Eu vou comparar agora os 2 RAW. Um que seria esse arredondamento de 1/10, vou falar de novo, 1/10, 8.01, que eu arredondei para 8. Então as pessoas falam, isso é preciosismo, você está ficando louco, isso é ridículo, não é isso? Maravilha. E aqui eu tenho o arredondamento para cima. Então, vou até dar um zoom aqui para você ver. Olha, 8, tá vendo aqui? E aqui, 9. Então, vamos lá. Eu vou abrir esses dois lá dentro do Camera Raw. Vamos lá. Deixa eu colocar bem no meio aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar os dois iguais. Deixa eu ver. Até consegui. Então, beleza. Esse aqui é o 8. Mesmo com uma leve sobreexposição, você não vai ter nenhum alerta aqui nas altas luzes. Para isso acontecer, eu teria que... Deixa eu ver aqui. Olha a perda.
teria que colocar aqui mais 100% de alta luz, aqui nos highlights, né, no menu aqui do Câmera Raw, para aparecer esse primeiro alerta vermelho. E agora eu vou passar pro outro, que é o 9. Ó, desapareceu. Agora, compara o branco, os detalhes, perfeitamente registrados. Você nota aqui alguma presença, inclusive, desses pontos, tá vendo? Que são a zona 0. E aqui, você nota o detalhe completo dentro da área branca. Esse meio tom está exatamente como é. Esse é o tom. E esta aqui é outra foto e eu vou fazer a mesma coisa para você ver melhor. Então deixa eu zerar isso aqui. Voltei ao normal os highlights e você vê que não tem nenhum alerta. Só tinha quando eu coloquei ali os highlights a 100%, lembra? Mas eu zerei porque esse aqui é o RAW que saiu da câmera. E este aqui é o clique que eu fiz arredondando de 8.01, que foi aquela medição que você viu no teste, para 8. E aí vou explicar por que eu sempre, quando eu tenho essa situação de pretos e brancos e um meio tom dentro da mesma situação, eu opto para fechar para o terço superior, que é 9. Então eu quero que você repare, eu vou mudar aqui embaixo, vou alternar as fotos. Este aqui então é esse arquivo que eu falei e o próximo é o 9, ou seja, eu estou mostrando por que eu opto em situações onde eu tenho preto e branco, que são limites da escala, zonas muito perigosas, que é onde você perde detalhe, tanto na alta luz como na sombra, certo? Então, repara, principalmente nesse branco. Depois a gente fala do preto. Olha nesse branco, com 8, e agora eu vou clicar com um acertozinho para o terço superior, que é 9. Cara, a diferença é brutal. Principalmente nas zonas que tem aquela sombra muito delicada, que em gastronomia ou iluminação feminina, cara, faz toda a diferença. Entendeu? Já mostrei centenas de vezes aqui. Então que eu vou dar um clique só para aproximar, para a gente ter as 3 situações aqui. Então você tem aqui uma visão muito clara daquilo que é a alta luz, do meio tom e da sombra. E agora eu vou alternar para esse ajuste para cima, para o 9, ao invés de 8, 9. Você acha que isso aqui é preciosismo barato? Então, primeira coisa é a presença de uma fidelidade indiscutível daquilo que é a situação que eu fotografei. É exatamente isso. Eu tenho detalhe nesse branco, textura. Eu tenho, da mesma forma, nos meios tons, cara, não falta nada. Eu consigo enxergar a divisão entre cada célula aqui do isopor. E tenho um preto que é exatamente o grafite, né, que está numa zona um pouquinho mais alta do que um preto puro, que é a reprodução fiel daquilo que é o tom desse preto. Quando eu passo para 8, você nota que, primeira coisa, os detalhes aqui desapareceram. Fica olhando. Depois vai aqui para o meio tom. Repara, fica olhando aqui, onde eu passei o mouse aqui, olha. Olha a divisão das células. E agora os pretos. Esse é o preto real. E esse aqui pulou para um cinza quase médio. Entendeu? Então, isso é o tal do preciosismo barato. E assim, é barato para mim porque eu não gasto tempo com edição. Então, eu cobro do meu cliente e entra no meu bolso esse tempo. Entendeu? Agora, fica caro para os outros porque resolvem combater uma coisa que, cara, é indiscutível, está aqui. Então, essa parte do preciosismo está resolvida. Beleza? Vamos seguir. Olha, como você sabe que eu não deixo nenhuma ponta solta,
Eu vou mostrar para você o que é esse transporte dos metadados, principalmente quando você dá uma lagartixada, entendeu? Porque acontece, às vezes na adrenalina, tal, enfim, entendeu? Mas eu quando sei que a situação é arriscada, puta, RAW é de lei. Então, beleza, então para finalizar, vou abrir o JPEG dessa mesma foto e o RAW, vou abrir lá nos metadados. Eu mostrei aquela tabela, né, onde você, aqui tem no RAW todos esses espaços de cor. Se você vem aqui no JPEG, você tem duas opções, cor ou monochrome. E aí, só aqui já mostra bastante daquilo que é essa perda de margem. Então, vamos supor, dei uma lagartixada, isso aqui está levemente sobreexposto. Aqui em Portugal se fala sobreexposto, no Brasil superexposto, certo? E aí eu dou um toque no automático, ele recupera total, né? Quando você olha, é exatamente isto aqui, sem tirar nem pôr. Olha, vou até tecla P. Olha a capacidade de recuperação. Então imagina isso aqui, um vestido da noiva que você deu uma flashada lá errada, ou o TTL pegou, mediu um fundo escuro, beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no JPEG, tá? Eu vou colocar no alto. Eu vou abrir essas duas fotos no Photoshop. Bom, beleza, coloquei aqui um do lado do outro, certo? A primeira coisa que eu noto é que este aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um do lado do outro, só o branco, para ficar mais fácil. Vamos lá. Acho que aqui vai dar certinho. Ok, coloquei um do lado do outro. Você nota que aqui você tem uma passagem da alta luz, meio tom, e uma zona que eu diria, uma sombra dentro do branco, um gradiente, perfeito. Desse lado, perdeu completamente o brilho. E esse isopor, ele tem um certo brilho, ele não é opaco dessa maneira. Segundo, a nitidez, que é uma coisa que a gente já falou e que é só você comparar uma com a outra. Agora, o que é mais assustador para mim é a perda do brilho no preto, cara. Imagina, compara uma coisa com a outra. Aquele brilho que se perdeu no branco, ele se perdeu também aqui no preto. Olha que coisa opaca. Então, se você vai fotografar uma joia, por exemplo, você perde o brilho. Você vai fotografar uma comida, você perde o brilho. E perder o brilho na gastronomia, cara, é assim, literalmente matar a foto. E aí você compara as cores. O tom aqui, desse meio tom aqui, desse cinza, é exatamente esse. Quando você olha este aqui, você nota que perdeu qualidade. Então, só por aqui, eu acho que você já consegue estabelecer uma relação visual dessa perda. Então, um tecido, um cetim, que é muito usado na roupa de uma noiva, cara, fica opaco, perde aquele brilho. Então tá aqui para quem quiser ver. Quem não quiser ver, que se lasque. Vamos que vamos. Bom, e aí, tá curtindo esse show? A luz é muito preciosa e você ter essa consciência faz com que você se torne um fotógrafo precioso para o teu cliente. Principalmente se você trabalha com brancos, com pretos, com gastronomia, com luzes delicadas. Sair metendo aí o pé pelas mãos e jogando no TTL e arredondando, vira para lá, vira para cá, só na chutometria, beleza. Aí é o problema seu. Na verdade, você tem que estar lá na Lagartixolândia, aqui você vai ficar infeliz. Mas beleza. Lembra lá no teste, no começo, que eu fiz 8, 11, 16, depois baixei de 8, 5, 6, 4, 2, 8, lembra? Então é o seguinte, pode ver aqui, olha, esta aqui é 8, esta próxima é 11 e esta outra é 16.
certo? Como a gente está falando de um ponto, então eu vou abrir essas duas que tem uma diferença de um ponto lá no Camera Raw, ok? Então vamos deixar ele abrir, abriu. Então este aqui tem uma diferença de um ponto. Meu, olha o que é um ponto de luz. A diferença. E no exemplo que eu dei, quando eu passei só de 8 para 9, subi só um passo ali na roda ali da abertura, imagina que depois do 9 você ainda tem o 10 e só depois você tem o 11. Isso que você está vendo aqui, olha, é o dobro exato de luz em relação a isto aqui. Mas você vê que aqui o branco está levemente subexposto, está quase um cinza clarinho. Então o 9 foi aquilo que deu exatamente o ponto certo, só 1/3. Aqui tem 3/3, 3 vezes aquilo que você me viu corrigindo, é o que você está vendo aqui agora, legal? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na exposição -1, ok? Que é exatamente aquilo que essa lagartixada falou que, meu, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero ver agora a discussão daquele grupo que me odeia. Enfim, então eu vou comparar uma com a outra. Vamos abrir esses dois lá no Photoshop. Bom, abri aqui os dois no Photoshop. E tá aí, olha, abri os dois arquivos para você. Eu quero que você me diga qual é qual. Então o que eu falo aqui para você não é preciosismo, é precisão. E quando você é um fotógrafo preciso, você não precisa editar, entendeu? E tá aí, abri as duas fotos, fiz a correção lá, e comigo essa correção dificilmente acontece, porque eu uso, como eu mostrei, uma ferramenta maravilhosa que é o fotômetro, que divide em décimos. Beleza, vamos voltar aqui então pro Camera Raw. Então, vamos fazer o sentido inverso, certo? Então, vamos voltar aqui para o Adobe Bridge. Esse XMP que você vê foi só por causa dessa passagem pelo Camera Raw e a abertura lá no Photoshop. Entendeu? Então, eu vou limpar essas definições e vou deixar originais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Esse aqui é 16 e este aqui é 11. Então eu vou abrir esses dois lá no Camera Raw. Eu vou pegar este aqui, que é o mais claro, e vou igualar com -1 e o resultado que você vê está aqui. Eu vou abrir lá no Photoshop, abrir um, abrir o 2 e eu vou colocar para você um do lado do outro. Aí. Então você nota que é muito próximo o resultado. Eventualmente, você pode ter uma leve diferença, quase imperceptível. Se você olhar rapidamente, você não nota diferença. Mas eu noto que este aqui pode estar tipo 1/10 mais escuro, né? Um pouquinho mais. Beleza. Você está tão próximo do ideal, porque a diferença era o dobro. Então o que você pode fazer? Você pode chegar aqui e colocar mais 0,10, que era aquela diferença do fotômetro. Vamos ver o que acontece? Eu falo, cara, eu corrigi tudo. Cara, olha, ficou igual. Então você vê que os meus limites são muito precisos. Eu consigo rapidamente recuperar um erro do dobro de luz, tanto para baixo quanto para cima. Então, falar que isso é uma besteira enorme, desculpa, cara, mas isso aí é que é uma besteira enorme. Dá até dó desses caras, sabe? Eu nem fico puto, eu fico realmente com dó, e principalmente com dó de vocês que, meu, perdem tempo de vida, né? Ao invés de sair faturando. E tá aí para você ver que confundir precisão com preciosismo mostra o baixo nível de informação que esses grupos oferecem. E você, né, que passou por aqui, quem sabe não chegou a hora de repensar se participar de grupos
tendo à frente gente que é ignorante tecnicamente, se isso vale a pena. E se você não acha, continua aqui apoiando o canal, deixando seu like aí, beleza? Vamos fechar aí com o último Bagnola Responde e depois a gente entra no vídeo de voadora. Vamos que vamos. Para fechar o Bagnola Responde e a gente já entrar de cabeça no vídeo de hoje, eu vou responder a pergunta do meu amigo, deixa eu ver aqui, Augusto BH1. Ele é subscrito no canal há 3 anos. Então, obrigado pela fidelidade, obrigado pela sua presença e obrigado pela sua pergunta, que é muito boa. Então é o seguinte, ele pergunta aqui. Olá, Fernando, uma dúvida fora do contexto do vídeo. Eu entendo a importância do uso do fotômetro em ambientes controlados, para se conseguir fotos perfeitas praticamente sem necessidade de pós-produção. Entretanto, quando se trata de fotos de paisagens e natureza, fauna, você tem alguma dica com relação à fotometria para que tenhamos resultados também perfeitos? Forte abraço. Bom, Augusto, antes de qualquer coisa, obrigado pela pergunta, é bem oportuna, porque é o seguinte, deixa eu só fazer uma introdução aqui importante. Eu sou um cara e sempre fui muito curioso. Então, quando eu vejo algumas pessoas, tipo, cagando regra, sabe? Fotômetro só se usa dentro do estúdio. Fotômetro só se usa em ambiente controlado. Para mim, isso não faz o menor sentido, porque não tem situação mais descontrolada do que você fotografar para um chefe Michelin, por exemplo, ou para um cliente enorme que está acostumado com rapidez ou que tem pressa, como uma agência de publicidade que quer mesmo para ontem. Então, o fotômetro trouxe para mim algumas vantagens, principalmente do ponto de vista da concorrência. O que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar aí, cara, se você pesquisar fotômetro, pode pesquisar. Você vai nos canais mais antigos, mais famosos, todos vão falar para você o quê? Fotômetro na época do digital não faz sentido. E nem são fotógrafos, entendeu? Que tenham experimentado essa ferramenta. Então ficam replicando isso, é o que eu falei inclusive no vídeo passado sobre a atomização. Ou seja, quando você entra num grupo e você escuta só essas opiniões, os algoritmos vão te levar só para esses núcleos e você emburrece, né? Porque eu acho que a curiosidade é o que trouxe a evolução, né? No ser humano e tal. Quando você é curioso, você vence aquilo que para o outro é impossível. Quando eu vejo o Ansel Adams em ação, e eu vou ver se eu acho um vídeo dele aqui, porque você fez uma pergunta muito foda, cara. Eu vou te agradecer sempre. Quando eu vejo o cara em ação, que pra mim é um... Puta, cara, quando eu olho o trabalho do Ansel Adams, eu falo, cara, eu tô muito longe ainda de ser fotógrafo, entendeu? Eu sou um lagartixa sem rabo, entendeu? Que caiu de costa da parede, porque o cara era muito foda. Então, ok, depois você teve o fotômetro incorporado na câmera. E aí surgiu a falsa ideia de que aquele fotômetro incorporado na câmera tem a mesma precisão do que um fotômetro como esse aqui, que é dividido em décimos cada ponto, entendeu? Você tem ferramentas que você coloca, troca essa lumisfera e coloca um spot meter, enfim. Isso faz de mim um fotógrafo diferente, percebe? Porque quando você pega a câmera digital e você trabalha por médias, né? Mesmo nas leituras mais precisas, você está ali, por exemplo, sei lá, numa leitura pontual. Cara, se você está vendo de longe, entendeu? Você não tem certeza que se aquela sombra você está apontando para o lugar certo. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez. Com relação à fotografia de animais, puta, eu não vejo sentido, entendeu? Não acho que seja, viável você ter um fotômetro.
Agora, quando você fala em fotografia de paisagem, aí eu entro na briga. Vou falar por quê. Eu tenho um mentorando, cara, que é o Carlos Mello, ele vai ficar super feliz de eu citar. Porque tem uma visão, um olhar, entendeu? E tá numa idade que ele tá querendo colocar em prática um sonho de jovem, né? Ele teve que assumir tudo, né? A família, tal, enfim, obviamente colocou o sonho de lado. E ele caiu, sabe, como um meteoro na minha vida, que é assim, fico muito honrado, ele é português. E assim, a gente tem... eu tô super realizado porque eu consigo falar com ele como se estivesse falando comigo, ou seja, sem filtros. Eu sou com ele o que eu sou comigo. Essa busca, eu fico picando mesmo para, enfim, sabe, para que ele desbloqueie. Enquanto os outros mentorandos que eu já tive, pô, às vezes eu tinha que conter um pouco, sabe? Porque o cara achava que eu era maluco, sabe como é? Mas eu sou de uma geração que é inspirado em caras tão malucos como o Robert Capa. O Robert Capa morreu na guerra da Indochina, pisou numa mina, explodiu todo, ficou sem as pernas, morreu com a câmera. Então, assim, você falar que morrer fotografando é uma coisa que é legal, pô, sei lá, o pessoal vai falar, pô, se interna. Essa é a mediocridade da fotografia digital e principalmente desses produtores de conteúdo, cara, que emburreceram muito a informação, sabe? E aí eu sou fora da caixa, eu venho trazendo pra vocês coisas que, esse pessoal detesta, entendeu? Mas enfim... Então, falando do Carlos, ele fez uma fotografia, ele tem um talento para paisagem urbana, cara, que assim, é de cair o queixo. E aí a gente está tentando criar um negócio mesmo, porque ele para mim é um cara que pode viver de fine art nessa fase da vida, sabe? Pô, já tem os netos dele e tal, enfim. Então, eu falei, cara, vamos primeiro criar essa base. Então, durante as reuniões, porque eu não chamo de aulas, sabe? Eu vejo o mentorando como um cliente que quer aprender comigo como é que se torna profissional da fotografia, não é um aluno, sabe? Eu não sou professor, vocês sabem disso, detesto essa enfim, né? Quando me chamam de professor, porque eu não gosto, enfim. E aí, ele fez uma foto daqui do Porto, ele é aqui da região do Porto, e aí... eu vi que faltava detalhe na sombra. E ele tem fotômetro, ele comprou. E aí eu falei, pô, cara, sabe, assim, a câmera, ela tá medindo errado, ela tá priorizando a alta luz. Então você tem detalhe ali. E comecei a passar para ele coisas que eu aprendi através de um estudo aprofundado do trabalho do Ansel Adams, porque a alta luz, embora seja a zona mais crítica, ela tem uma certa tolerância. Se você faz uma média certinha, que é aquilo que eu falo de medir dessa maneira, né? Eu falei isso no vídeo passado, no vídeo retrasado, onde eu não meço o céu, entendeu? E meço a sombra. Eu não faço isso. Eu meço dessa maneira porque eu descobri que isso dá um resultado muito mais legal do que você fazer uma média das duas. Esse fotômetro, inclusive, ele tem memória, você faz uma medição e depois faz a outra e ele te dá uma média ponderada. E aí, enfim, eu vou testando. Então o que acontece? Se eu vou de uma forma clássica, vamos considerar a forma clássica, meço a alta luz do céu, meço a sombra e faço uma média ponderada que a câmera não consegue fazer, não consegue porque a câmera divide em terços e o fotômetro divide em décimos. Então, na fotografia, embora esses cabeça de prego digam que fotômetro é só para o estúdio, isso mostra que é uma visão emburrecida. É uma visão de quem não tem curiosidade. O fotógrafo sem curiosidade, para mim, não é fotógrafo, entendeu? O fotógrafo é curioso, ele mete o nariz aonde puder. Então, vou responder a sua pergunta. Eu acho que na fotografia de paisagem,
quando você tem uma sombra aqui no primeiro plano e você tem uma sombra lá no infinito, a sombra é a mesma, porque a única fonte que tem é o Sol. Mesmo que seja através de uma luz mais difusa, não sei o que, a sombra daqui é a sombra de lá. Tenho feito, inclusive, para o projeto Fine Art, eu tenho feito algumas experiências com fotômetro, cara, e cada dia eu fico mais estupefato, como se diz aqui em Portugal, com a qualidade, principalmente desses detalhes médios, nessa zona que vai... zonas mais críticas, sei lá, tipo zona 3, 2 ou zona 8 e 9. Cara, a média, no geral, é fantástica. Então é assim, em fauna, essas coisas, eu teria que perguntar pro rei, né, que era quem Alcântara, entendeu? Que eu acho que seria a pessoa mais enfim, indicada. Até porque tem toda uma conduta, né, cara? O silêncio, enfim, aquilo ali é um mundo à parte. E o cara já tem, sei lá, mais de 50 livros, fora aqueles que são coproduzidos com outros fotógrafos e tal. Agora, com paisagem, eu faria. E aquilo que eu tenho feito pessoalmente na busca, né, nessa busca do trabalho fine art, principalmente aqui na região do Porto, é que o resultado é totalmente diferente. Entendeu? Quando você mede pelo enquadramento, você tem ali uma leitura que você não sabe direito o que vai acontecer. Então você tem que editar. No filme, isso não seria possível. E aí, voltando ao começo, né, que eu vou colocar aqui para você o vídeo do Ansel Adams, eu acho que se o sensor é um substituto do filme e é a mesma coisa, gravação por luz, eu pergunto, será que não vale a pena testar? E todas as vezes que eu testo, eu me afasto da concorrência, eu me afasto dessa opinião otimizada que as redes sociais trouxeram, que criam dúvidas, que criam uma burrice gigantesca quando afirmam coisas que nunca testaram. Entendeu? Os caras que falam que fotômetro é para usar no estúdio e que só faz sentido para quem era da fotografia analógica e começa com uma verborreia de quem nunca nem passou perto do mercado profissional de alto nível, de alta responsabilidade, com filme, com cromo, cara, que se você errasse 0,3, você, Enfim, então minha resposta é: experimenta. Experimenta, cria a sua identidade, tire as suas próprias conclusões, não terceirize opiniões, percebe? Isso é um conselho que fecha esse Bagnola Responde. E vou colocar aqui o vídeo lindo do mestre Ansel Adams em ação. Então, se eu fotografia analógico, e o pensamento analógico foi transportado para o digital, e é isso que faz a diferença no meu sucesso em Portugal, no Brasil, no Japão, no mundo inteiro. Então eu acho que a resposta é sim. Eu acho que em foto de natureza, de paisagem, né? Enfim, eu testaria e faria essa comparação. Do meu ponto de vista, cara, melhorou muito o meu trabalho. The disciplines and standards of a musician lie behind Ansel Adams' approach to photography. Like every good photographer, he pre-visualizes his final print right here on the ground glass of his view camera, or with a miniature camera, right on his inner eyelid. Excitement over the image now gives way to precise technical reasoning. With a light meter of this type, he can measure the brightness of very small or very distant areas. By such measurement, he can estimate what exposure he needs now and what development later. By the delicate balance between exposure and development, he attains the tonal range he wants in his final image. I keep a record of everything.
film, lens, filter, lens extension, lens aperture, shutter setting. Above all, where I've placed important values on the exposure scale, and what development I will use to attain them in the negative. The negative looks adequately sharp all over. Shadow densities exactly on the right zones. A little camera flare helped the shadow density as expected. All set. Fingers dry. Dust brushed off the negative. Here goes for a test exposure. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The image is coming up quite well balanced. A little more exposure and full development on the next one. Here's the final print. The shadows come through as expected and the high values are okay. Once Adams has achieved the print he wants, he is able, simply by controlling exposure and processing, to make from one negative hundreds of fine prints in a day. By this technique, he can produce portfolios of original prints which are in themselves works of art. In translating his photographs into fine reproductions, Adams works closely with engravers and printers. Such printed reproductions often approach the quality of his original prints. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo que é nóis! Agora chegou a hora. Vamos lá. Então é o seguinte, o que a gente vai falar hoje? Eu resolvi fazer uma mudança, já que eu tenho vários vídeos gravados, eu vou colocar este aqui. Por quê? Como vocês ficaram em dúvida, eu acho que já não tem mais dúvida, porque eu falei, né, sobre o que é o xiste, sobre 4, sobre o flash criativo, enfim.
E aí, alguns falaram assim, pô, Fernandão, você fez com 3 flashes, eu não tenho 3 flashes. E eu falo no vídeo, falo, pô, cara, chama um amigo. Mas daí o cara fala, meu, como é que eu vou chamar um amigo se eu tenho um trabalho real? Daí eu falei, pô, legal, né? Então faz sentido. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar um outro trabalho que eu fiz com uma modelo linda, cara, linda, super educada, inesquecível. E que eu usei o equipamento que eu mais amo para fotografar mulher, que é a 20D, porque ela faz a edição da pele no clique. Claro que a luz também ajuda muito, a luz feminina, né? Se você faz uma luz masculina, você envelhece aquela pessoa, coloca ruga numa menina de 14 anos. Enfim, tem um monte de lagartixa aí que coloca, né, faz luz lateral, luz simétrica, põe uma softbox aqui, outra softbox aqui, com a mesma carga, cria sombra cruzada no pescoço, ou seja, é um salseiro, é um fuá, como diria minha mãe. Bom, então entra aqui comigo no nosso estúdio virtual e eu queria dar essa perspectiva frontal, para que você entendesse aonde você coloca a câmera. E também para que você interprete a chegada dessa luz frontal, que por ter o difusor grande angular, ela bate nessas duas placas e ajuda muito no preenchimento. Ela faz o mesmo papel daquilo que eu falei no vídeo passado. Obviamente com menos contraste, porque ela transforma, né, esse flash, que é uma fonte pequena, em 2 fontes maiores e mais próximas. Então ela tem menos contraste, mas ela tem um preenchimento muito importante. Porém, o contraste você consegue com um outro flash que está atrás, que é o X. Deixa eu colocar esse exemplo aqui. Você vai ver que o resultado é muito parecido com aquilo que eu consegui na vida real. Entendeu? Esse contraluz, ele pega no ombro, porque ele vem de trás, você vai entender. E essa luz de preenchimento lateral, ela completa esse gradiente preenchendo as sombras. E eu quero usar essas 2 fotos lado a lado para mostrar para você esse programa que simula, né, o esquema de iluminação em comparação com o efeito real. Se você olha ali nas maçãs do rosto, né, nessa parte lateral do rosto, da modelo, você vê que está super bem preenchido, cria ali uma zona muito suave. Você nota, né, a maquiagem ali na maçã do rosto, né, que tem aquele blush. E do outro lado, que simula, você nota que a sombra está mais densa, né? Ficam ali 2 manchas, inclusive, de sombra. E essa é a diferença entre aquilo que você está vendo simulado e aquilo que é a vida real. É a importância desses 2 rebatedores, tapadeiras ao lado da modelo. E essa diferença se dá exatamente pela presença, pela proximidade dessas 2 placas que na frente são refletoras e atrás acabam virando tapadeira protegendo do flare. E dessa maneira você vê na foto real o efeito lindo que isso causa na construção da iluminação lateral do rosto. E o ponto de foco é muito importante que você mantenha em cima do olho, porque principalmente no caso de mulheres que têm maquiagem, isso destaca muito. E essa sombra no pescoço, que eu gosto muito, que é clássica, ela cria esse maxilar mais marcado. Principalmente se você tem uma modelo que é um pouquinho mais cheinha, essa sombra esconde. A mulher vai se sentir muito mais bonita, porque você, como fotógrafo, teve a sensibilidade de esconder sem falar nada. Percebe? Quando ela olha o resultado, ela vai gostar na primeira. Então, voltando aqui para o estúdio, eu vou colocar numa visão mais lateral para que você entenda a distribuição de todo o sistema de iluminação, beleza?
Bom, então como eu fiz da outra vez, eu limpei aqui o estúdio e vou colocando equipamento por equipamento. Então eu tenho aqui um speedlight, que vai ser o meu X, ele vai fazer essa luz de recorte e ao mesmo tempo um contraluz no cabelo. Depois eu tenho um speedlight frontal com difusor, que vai fazer o papel de luz de preenchimento com X/2, ou seja, você mede aquele de trás, deu X, o da frente vai ter uma diferença de 1 ponto. Como eu ensinei nesse vídeo mesmo, falei várias vezes desse assunto. Daí aqui na frente, você vai colocar um refletor. Se você tiver daqueles dobráveis, tudo bem. Eu tenho um que eu já ensinei a fazer, que ele é com uma folha de isopor e forrado com papel de alumínio, esses de cozinha, amassado várias vezes para ele ficar com textura, porque senão ele fica muito espelhado. Essa luz de preenchimento, ela é personalizada por mim, faz uma enorme diferença. E outra coisa, como é uma placa reta, a luz que volta, ela é muito uniforme. Às vezes aquele outro fica meio torto, então não tenho tanto controle, mas serve na mesma, é só você prestar atenção. Daí, desse lado da modelo, tem uma placa de isopor, que eu já ensinei a fazer também aqui no canal, que é uma tapadeira e ao mesmo tempo é um refletor, certo? O fundo é preto, nesse caso, e aí a modelo aqui no meio, certo? A câmera, ela vai ficar levemente deslocada para a esquerda, nesse caso, do tripé. É o suficiente para você não enquadrar o tripé, só isso. Essa luz tem que ser feminina, então ela tem que ser mais frontal. Ela tem um arco frontal aí que tem que ser respeitado para não entrar no padrão de luz masculina, que é uma coisa que você aprende nos meus e-books. Isso teria que fazer um merchan aqui, mas ao mesmo tempo é uma grande dica. Beleza? No final eu falo um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, esse é o sistema de iluminação com 2 speedlights e que é uma iluminação triangular também, porque toda a luz parasita é aproveitada no conjunto de iluminação que eu pretendo. A luz frontal, como eu acabei de explicar, ela bate nessas placas e preenche lateralmente, criando um gradiente mais suave. E a luz de trás, ela passa pelo cabelo, faz o recorte, a luz que viria para o chão do estúdio bate nesse refletor e volta fazendo um preenchimento nas sombras, deixando o resultado um pouco mais suave. E essa intensidade você controla pela inclinação da placa em relação ao modelo. E essa visão superior te dá exatamente o percurso, né, visual que a luz faria. Então aqui algumas coisas que são importantes. Ao mesmo tempo que essas tapadeiras que estão inclinadas aqui, elas funcionam como fontes de baixo contraste, que fazem o preenchimento lateral, como eu falei, elas também protegem a sua câmera dessa luz que vem do speedlight que faz o contraluz, que dá essa aura luminosa em volta do cabelo, que é muito importante, principalmente para uma mulher loira. Isso, cara, isso dá um toque muito especial no resultado. Além de separar do fundo, também ressalta o brilho, né, do cabelo. E a parte de trás funciona como uma tapadeira protegendo a sua câmera de um possível flare, né, de uma invasão desse contraluz. E aí você vê aqui a placa e que recebe essa luz que vem de trás e devolve para o modelo.
Então você vê que é uma luz que tem uma certa complexidade, mas ao mesmo tempo ela tem uma simplicidade do ponto de vista da execução. Então na prática, se deu 8 nesse flash aqui de recorte, você apaga e depois mede separado no rosto da modelo para dar 5,6. 1 ponto de diferença. E as outras luzes, que são de preenchimento, que vêm dessas placas, elas acabam se encaixando naturalmente por essa distância. Percebe que você coloca, ela cria ali o x/4. Você pode medir, você vai ver que ela vai ter, em relação à primeira, vai ter 2 pontos de diferença. Então, para fechar esse vídeo, exatamente com a primeira explicação, que foi a dúvida que eu acho que ficou esclarecida, o X é esse flash de recorte, que tem a maior fotometria, o x/2 é esse frontal, que tem uma diferença de 1 ponto, e este resultado do preenchimento com as placas, quando você coloca o fotômetro, ele tem que dar uma diferença de 1 ponto em relação a esse que é o x/2. Então, na soma total, fica x mais x/2 e mais x/4. E quando você for pegar na câmera para fotografar, a luz que você vai considerar na câmera é x/2. Nesse caso, o exemplo que eu dei seria o 5,6, ok? E aí você pode fazer algum ajuste fino de 1/3 para cima ou para baixo, que aí fica de acordo com o seu gosto. Mas vai estar cravada a fotometria. É muito linda essa luz. E deixa eu dar uma dica para fechar. Você reparou que eu coloquei na capa que é ISO 800. Eu vou entrar agora no Bridge e vou mostrar e vou explicar para você por que eu fiz em estúdio, com flash, com a 20D, que eu optei exatamente para mostrar, para reforçar aquilo que eu falo sobre a equipamentite. Eu fotografei com uma câmera que tem 20 anos. Entendeu? Eu poderia fazer com a 5D Mark III, mas não, eu uso a Canon 20D exatamente para mostrar para você que se você quer ganhar dinheiro, você tem que extrair dinheiro do investimento que você fez. Então eu estou mostrando esse sistema de luz e agora eu vou mostrar a qualidade final. Bom, e agora para finalizar com uma técnica que, cara, assim, é o tratamento de pele que a gente, que é raiz, desenvolveu nessa transição toda entre o analógico e o digital, entendeu? Eu vou até falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas eu queria fazer, inclusive, uma ligação com outro vídeo, com o penúltimo vídeo, onde eu mostro exatamente essa passagem, para mostrar para você que o equipamento que você tem hoje, cara, é assim, é um equipamento que você pode usar 10 anos, desde que você escolha o nicho certo. Se você ficar correndo atrás de equipamento, você nunca vai encontrar o sucesso, o equilíbrio financeiro. Então é o seguinte, repara quais são os metadados aqui. F32. Muitos de vocês nem sabiam que tem lente que tem 32 de diafragma. E como eu estava trabalhando com ISO 800 dentro do estúdio com flash, isso traz uma textura que não tem ruído, mas ela amacia, vamos colocar dessa forma, ela amacia a pele sem perder a definição, sem perder a nitidez. Então imagina, essa lente, que é uma 100-300, 4556, eu estou trabalhando com 32. Quer ver? Deixa eu baixar aqui para você ver. Olha, aqui tem Canon. Os programas nem reconhecem o modelo da câmera, ela tem 20 anos. E aí que tá a graça para mim, entendeu? De conseguir um resultado como esse que eu vou mostrar. E para quem lembra do penúltimo vídeo, quando eu mostro essa transição
do analógico para o digital, quando chegou a FinePix, que é a primeira câmera profissional digital mesmo, assim, da Fuji, que foi um acordo entre a Nikon, que emprestou o corpo da câmera, né, que era uma F80, se não me engano, e aí a Fuji esvaziou e colocou toda a tecnologia digital. Então eu mostrei o resultado para você no vídeo, eu vou colocar aqui a capa do vídeo para você ver. Então o que eu quero dizer com isso? Que essas câmeras, elas já eram brutais, a gente fazia publicidade, fazia capa de revista, fazia campanhas de beleza, entendeu? Enfim, de moda. Então vamos voltar aqui para os metadados. F32, essa lente chega a 40, nessa distância focal ela chega a 32, mas se você baixar um pouco para 135, ela já vai lá para 36. E você repara como as lentes, elas foram perdendo essas aberturas. E hoje você encontra lentes com 22, a grande maioria. Então é muito legal que você veja que essa versão da internet, ela tem 934 pixels por 1402. E se a gente fizer uma conta, aqui olha, 934 vezes 1402, isso corresponderia a uma câmera de 1,3 megapixels. Olha isso que absurdo. Essa câmera, a 20D, tem 8,2. E as câmeras que a gente tem hoje, tem em média 22. E como eu mostrei um pouco antes, o arquivo RAW com essa qualidade, cara, você trabalha para qualquer tipo de cliente. E é aquilo que eu sempre falo, quando um cliente exigir uma câmera médio formato, você aluga, devolve, entendeu? Cria ali um ambiente de lucratividade por trabalho, sem ter que investir e ficar sob pressão, buscando rentabilizar um investimento que é pouco inteligente no meu modo de ver. Pelo menos é assim que eu vivo profissionalmente há mais de 30 anos. Bom, beleza. Então, vamos voltar aqui para o Bridge. Eu abri aqui no Photoshop as duas fotos. Esta aqui que você está vendo, deixa eu colocar aqui um brush, para ficar mais fácil você ver onde está meu mouse. Esta aqui que você vê, esta é a versão para a internet. Então, eu vou colocar aqui ela sozinha. Vou colocar aqui, olha. Cara, me diz, isto aqui está completamente enquadrado, do ponto de vista técnico, para a comunicação hoje. Repara a nitidez que se mantém, mesmo com uma versão de baixa resolução. Vamos ver essa outra aqui. Olha, eu vou colocar aqui. Cara, olha isso. Tá vendo? Essa luz que você está vendo, você aprendeu, que bate aqui no ombro, que recorta, que cria essa aura em volta. Tá vendo? O flash de preenchimento que dá esse brilho na boca. Essa sombra está aliviada com aquele refletor. Isto aqui com uma 20D. Então, enfim, cada um é cada um, né? Eu estou mostrando e, enfim, aquilo que eu falo serve para alguns, mas equipamentista, mesmo assim, enfim, não acredita e fica aí empacado. Então, olha o resultado. ISO 800, você nota que tem quase uma pegada analógica. E quando eu olho isso, eu sinto uma ligação da emulsão com o pixel, né, com o sensor. Percebe? É uma coisa intermediária. E aqui, ISO 800 em estúdio. E aí você consegue ver aqui, ó, deixa eu diminuir isso.
Repara no catlight, né, no reflexo do olho. Você vai ver o refletor claramente ali, tá vendo? Recebendo um pouco da luz que vem de trás, devolvendo, e você nota ali em cima o flash frontal. Então, desse jeito eu encerro e espero que você acredite que a sua câmera é mesmo capaz de atender grandes mercados, como acontece comigo. Volto a falar, eu só tenho DSLR. Então, como eu clico pouco, porque eu uso fotômetro, eu não fico queimando, entendeu, a câmera. Percebe? Eu por exemplo, eu estava até falando isso com o Marlos, que é do Rio de Janeiro, que é um mentorando. Enfim, a gente já está junto há bastante tempo. E aí eu estava falando para ele que para fazer um book de uma New Face, que não tem experiência, né? New Face são os modelos que estão chegando, e eu trabalhava no começo com filme, obviamente. Eu fazia 3 filmes. 3 filmes são 105 fotos, mais ou menos. Dessas 105, eu tirava 20 fotos para o book, mas assim, sobrava. Entendeu? Então, hoje em dia, se eu vou fazer um book, um ensaio, cara, se eu fizer 150 fotos, vai sobrar muito. Exatamente por causa dessa consistência e da experiência que eu trago, né? Em moda, em retrato corporativo e nessa dedicação que eu tenho pelo universo feminino. Eu optei por essa área, e isso me abriu horizontes enormes, porque a fotografia de gastronomia, e eu já disse isso, ela tem uma pegada muito parecida com a delicadeza da luz feminina, com a diferença de EV entre luz principal e preenchimento, como eu mostrei aí atrás. Beleza? Isso é ISO 800. Vê se pode. Testa para você ver. E você vai reparar que o ruído não aparece. O ruído só aparece quando o pixel tem que trabalhar e não tem nenhuma luz de apoio. Beleza? Curtiu? Eu curti. Curti te ensinar isso e vamos encerrar. E aí, pessoal, gostou? Bacana, né? Você viu que simples? 2 folhas de isopor, um rebatedor que eu construí, que tem um resultado muito melhor do que qualquer um que você venha comprar, porque aquilo ali eu sei que funciona, eu sei que é uniforme, eu sei o resultado, e isso se chama identidade, isso se chama inteligência financeira, porque se eu vou comprar um rebatedor, eu gasto dinheiro. Quando eu gasto dinheiro, eu ganho menos dinheiro. Sabe? É uma continha simples. Menos é mais, nesse caso. Mais dinheiro no teu bolso. É o seguinte, se o conteúdo deste canal e aquilo que está dentro desta cabeça faz sentido para você, entre em contato comigo. Se você estiver querendo invadir mesmo o mercado e ter sucesso como eu tenho, não abandonei nunca pensei em desistir 1 segundo do meu maior sonho, enquanto você vê que muita gente não consegue chegar e desiste exatamente porque está mal acompanhado. Então é o seguinte, deixa eu só avisar uma coisa. Eu não sou professor de fotografia, eu não tenho muita pedagogia, aliás, eu acho que não tenho pedagogia nenhuma, porque eu não tenho pedagogia, nem passo pano pra mim, entendeu? Se eu dou uma lagartixada, eu falo, puta, cara, você é um lagartixa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então... algumas pessoas estranham esse meu modo de ser e esperam que eu seja aquele professorzinho que fica dando... Não. Então, se você espera isso de mim, esquece, nem entre em contato, nem passa perto, porque não vai rolar, você não vai gostar de mim. Agora, se você estiver disposto a fazer treinamento para as forças especiais, entrar nessa guerra, entendeu? Porque, né, o mercado é uma guerra boa,
mas é uma guerra. Tem muita gente que fala mal nas suas costas e fala bem de você na frente, entendeu? Então, aí eu acho que eu posso ajudar, entendeu? Vou torturar você, colocar sua cara ali no barro, tal, não sei o quê, mas depois, no final, você vai sair limpinho e vai agradecer ao tio Fernando, vovô Fernando para alguns aí da Lagartixolândia. Então é o seguinte, se você quiser aprender a fazer luz feminina, compra o meu livro. Você vai gostar, entendeu? Tenho certeza que vai mudar a tua vida, porque nele tem cultura de mercado, o que você pode falar ou não. Que mais? O livro Sistema de Zonas. Nem falo nada, eu só aplaudo o Ansel Adams que me inspirou, porque muda tudo, cara. Você consegue, por exemplo, fazer de um fundo, lembra da foto do vídeo passado que eu falei, esse fundo preto eu queria branco, então criei, né, coloquei na zona 10, mas esse controle é muito legal. Isso que a gente está fazendo aqui, né, nessa medição do começo é sistema de zonas, coloco na zona 5, coloco na zona 7, coloco, enfim, é uma zona total. Tá bom? Olha, fiquei feliz aí porque já faz, aliás, só faz 4 dias ou 5 dias que eu coloquei o último vídeo, e com essa coisa da Fine Art, desse sossego financeiro que graças a Deus o e-commerce tem me dado, eu vou conseguir fazer em 2025 aquilo que eu sempre sonhei, organização, para sempre estar aqui dando um abraço em você. Então é isso aí, beijão aí na testa, vai Corinthians, tchau. Jogadores do Palmeiras foram vítimas de racismo na Conmebol Libertadores Sub-20. Quase 24 horas não apagaram a dor de ser ofendido pela cor da pele. Figueiredo saiu de campo e recebeu xingamentos dos torcedores. E este, de amarelo, com uma criança no colo, chegou a imitar um macaco. Luigi saiu logo depois. Foi agredido com xingamentos e com cuspe pelo mesmo torcedor de amarelo, que logo depois repetiu o gesto que fez para Figueiredo. O jogador imediatamente chamou a atenção do árbitro e avisou: macaco, macaco. Mas o jogo seguiu e Luigi desabou no banco de reservas. Parabéns pela vitória. Depois da partida, um repórter da transmissão internacional da Conmebol foi entrevistar o Luigi e perguntou ao jogador apenas sobre o resultado. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não, sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Todos os times brasileiros da Série A se posicionaram a favor do palmeirense. Entre eles, os rivais Corinthians, Santos e São Paulo. Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo pela FIFA, ligou para o Luigi. Nas redes sociais, Vini cobrou: até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Em uma rede social, o presidente Lula escreveu: racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade.